Sim, o mundo já acabou. Nosso versículo inicial se encontra em Mateus capítulo 24, versículo 3. Vamos ler. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Pegou? Os sinais da tua vinda e do fim do mundo. Preciosa igreja do Senhor Jesus, povo santo, amados de Deus, eleitos do Pai, igreja preciosa, igreja sem ruga, sem mácula, irrepreensíveis, abençoados com todas as bênçãos espirituais. Meus amados, hoje eu quero falar desse assunto preciosíssimo e que traz, claro, muitas dúvidas para aqueles irmãos, principalmente, que estão começando agora no assunto da escatologia já consumada. Nós defendemos esta visão já há muitos anos e muitos irmãos, quando vão se achegando a esse entendimento, começam a pesquisar, estudar, claro, eles ficam na dúvida. Irmão Cristiano, se a escatologia bíblica já se cumpriu como vocês defendem, e a pessoa, veja, quando ela entra nos estudos, ela começa a ver sim uma coerência nisso, né? Num primeiro momento é loucura, né? A pessoa pensa logo nisso. Isso é loucura. De vez em quando eu recebo algumas mensagens, e-mails, comentários no YouTube. Ah, esse cara é um mentiroso, não deem ouvidos para ele. Isso é um louco, etc. Porque, gente, eu até entendo quem tem esse tipo de reação, porque realmente, no primeiro momento, parece uma loucura, né? Você está há tantos anos no sistema, ouvindo que Jesus vai voltar, que vai vir o Apocalipse, que vai vir a besta, o anticristo, isso e aquilo, né? E quando você, de repente, vê alguém falando que não é bem assim, que tudo já se consumou, claro que você vai pensar que é uma loucura. Só que, mais uma vez eu vou dizer, quando a pessoa abre o coração e diz assim, bom, tudo bem, isso parece loucura, mas eu vou estudar. Meu irmão, quando alguém toma essa decisão, não tem volta. Porque a pessoa vai estudar e ela vai encontrar coerência, ela vai encontrar as respostas, ela vai ver que há respaldo não só na Bíblia, como respaldo histórico na história da humanidade. E aí não tem jeito. Você entende então que tudo já se consumou. Veja, se é o seu caso, se você está agora assistindo, nunca tinha ouvido falar disso, né? Ou de repente está começando agora, está meio confuso ainda, pode ter certeza absoluta. A escatologia bíblica já se consumou, tá? Irmão Cristiano, o que é escatologia? É o estudo dos últimos tempos. É o estudo acerca do fim dos tempos, tá? Uma das acepções da palavra escatologia é isso, né? Tá? Então é o estudo do fim dos tempos, fim do mundo, etc. Então, na Bíblia tem a visão escatológica, obviamente, só que a diferença para a visão do sistema religioso tradicional, para a visão que nós e alguns outros irmãos defendem, nós defendemos, né, é a visão dela já consumada. Isso é muito claro. Mas veja, você só vai se libertar realmente da visão tradicional do sistema, a visão, entre aspas, futurista. O que seria ser futurista na questão da escatologia? É colocar a escatologia bíblica, que já se cumpriu, colocá-la no futuro. Entende? Alguns colocam parcialmente, algumas coisas já aconteceram, mas outras vão acontecer. Outros colocam tudo para o futuro, um futuro incerto, não se sabe quando, etc. E vivem aí esperando Jesus voltar. E vou dizer para vocês, amados, vão seguir esperando o resto de suas vidas, as próximas gerações, se não se despertarem para essa verdade, vão seguir esperando e Jesus não vai mais voltar, porque já se consumou. Então vamos lá. Nós temos uma playlist no YouTube. Esse é um dos estudos que vai constar nessa playlist, tá? Com todos os estudos até agora e todos os estudos que virão no futuro, se Deus permitir, todos serão colocados nessa playlist. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? Você que está assistindo pela gravação, a partir de quarta-feira, vai encontrar na descrição do vídeo no YouTube o link dessa playlist da escatologia consumada para você se aprofundar, tá bom? Então vamos lá. Vocês viram aqui o que Jesus falou, aqui registrado no livro de Mateus 24, 3?
Os discípulos estavam ali inquietos com essa questão. Eles queriam saber sobre a questão do fim do mundo, né? Do fim dos tempos. O Senhor, como é que vai ser isso? Quando vai ser? Eles estavam inquietos e querendo saber de sinais. E em todo o capítulo 24 do livro de Mateus, nós encontramos ali Jesus falando de alguns sinais que antecederiam a sua vinda. Agora observe um ponto importante aqui. Vamos ler novamente o primeiro versículo, principalmente a parte final do versículo. Dize-nos quando serão essas coisas, ou seja, os eventos que antecederiam a vinda do Senhor, né? E a própria vinda dele e o fim do mundo consequente. Porque a vinda de Jesus, claro, redundaria no fim do mundo. Veja, vocês estão lendo aqui fim do mundo, inclusive está sublinhado, né? Para quem está vendo pelo YouTube na tela, você está vendo aí fim do mundo sublinhado. Por quê? Porque a palavra mundo aqui, ela vem do grego aion. O que é aion? Irmão Cristiano, foi traduzido por mundo. Pois é, só que aion significa período de tempo. Significa uma era, uma determinada era. Então, fim do mundo não é o fim da criação, não é o fim da terra onde nós vivemos aqui. Percebe? Não é que Jesus voltaria e essa terra iria acabar. Não é este o sentido. Porque muitos têm dificuldade de entender a questão da vinda de Jesus já consumada, porque pensam assim, ora, se Jesus já voltou, por que o mundo ainda está aqui e nós estamos aqui? Porque a vinda de Jesus, ela redundaria, como redundou, no fim do mundo, né? Aí a pessoa olha, ela tem esse conceito de mundo como sendo a terra, a criação, né? E ela fala, poxa, o fim do mundo e o mundo está aqui, como é que Jesus voltou? Pois é, esse é o problema dessas traduções, né, e da interpretação que se faz em cima disso. Porque, vou repetir, a palavra mundo aqui é aion, é uma era. Então, quando Jesus fala da vinda dele e do consequente fim do mundo, é o fim de uma era, de um período de tempo. Inclusive, em algumas versões em português, aparece fim dos tempos. O fim dos tempos, esse termo, é uma tradução até melhor, né? É muito melhor traduzir por tempos, ainda que ele fale de uma era específica e não no plural, né? Mas você encontra fim dos tempos. É até uma tradução melhor do que fim do mundo. Porque a palavra mundo, mais uma vez eu vou dizer, ela leva para o raciocínio da terra, da criação. E a vinda de Jesus, nunca nós encontramos na Bíblia uma referência da vinda de Jesus redundando no fim dessa terra no sentido físico. E nem mesmo no sentido de uma transformação cósmica. Não tem isso, tá? Fim do mundo não é a transformação desse mundo, cosmicamente falando, tá? Como alguns defendem. E não é também a destruição, muito menos a destruição. Tá bom? O fim do mundo é o fim de uma era, é um fim de um período de tempo. Então, quando Jesus fala da sua vinda ali, falando para os discípulos, né, e eles estavam ali inquietos, querendo saber os sinais, ele estava falando do fim de uma era, o fim de um período de tempo. Nós vamos nos aprofundar nisso então, tá? Porque, veja, uma das maiores desonestidades intelectuais que nós encontramos no meio teológico é a futurização, entre aspas, da escatologia bíblica. Quando você estuda, realmente, como eu falei, né, você tira da sua mente toda a tradição que você ouviu sobre esse assunto. E você entra realmente no texto bíblico, vai pesquisar na história da humanidade, e você vê que não faz sentido algum futurizar o Apocalipse, né? Não tem sentido isso aí. Tá? Então, é uma desonestidade intelectual muito grande colocar o Apocalipse no futuro. E pior do que essa desonestidade são as desculpas, né, que eles inventam para colocar no futuro. Então eles relativizam tudo, inventam teorias mirabolantes e tudo mais, sabe, para dizer que vai acontecer ainda, né? Então, nós estamos aqui abençoados para destruir esses raciocínios e colocar na sua mente o raciocínio bíblico correto, para você entender o que foi o verdadeiro fim do mundo. E foi algo muito positivo. Essa visão que se tem do fim do mundo, né? Até nós vemos muito nos filmes aí de Apocalipse, né? Que é a destruição, vai cair um pedregulho do céu, não sei de onde, cai na terra, explode tudo.
enfim, né? Pega fogo em tudo e a terra vai acabar e o apocalipse. Tudo isso, gente, é ficção. Tá? Tudo isso é cinema. É bacana você ir para o cinema assistir, se divertir, mas isso não é a verdade. Sabe? Ah, irmão Cristiano, mas eu encontro na Bíblia dizendo que os elementos vão se desfazer. Na descrição do vídeo, como eu falei, tem um estudo da escatologia. Em um dos estudos nós explicamos. Aliás, existem várias explicações já de muitos assuntos, tá? De muitos pontos, né, desse assunto. Então, se eu fosse você, eu assistiria, tá, esses estudos. Se você não assistiu, assista o quanto antes. Eu sei que são muitos, mas vai aos poucos, vai no seu tempo, tá bom? Você vai crescer muito em conhecimento. E você que já assistiu, se você tiver um tempinho, reassista, tá bom? Para você relembrar algumas coisas, tá? Então, abençoados, o mundo que acabaria não é a terra, não é a criação. Porque, veja, a criação, a terra, ela foi feita por Deus para ser eterna. Você entende isso? Essa criação, esse habitat nosso aqui, ele é eterno. Deus fez para os homens e fez para todo sempre. Então, ele não fez para acabar, tá? Então, ela nem vai acabar no sentido de ser destruída, e ela também não vai ser transformada no sentido cósmico, tá? Ah, aqui vai virar todo um paraíso, onde os animaizinhos, né? A pessoa entende literalmente as coisas, né? Ah, o animalzinho menorzinho, né? Mais frágil, vai estar junto com o leão, eles vão comer juntos, vão conviver, é um paraíso. Aquela coisa meio que dos testemunhos de Jeová, né? Você pega um livro dos testemunhos de Jeová, tem muitas daquelas imagens, né? Das pessoas no paraíso, que a terra viraria um paraíso. Veja, não é isso. Tá? A terra não vai ser transformada cosmicamente, não tem isso na Bíblia, tá? E também não vai acabar, muito menos vai acabar no sentido de ser destruída. Observe aqui, por exemplo, para nós firmarmos o nosso pé, os nossos pés, né? Na palavra, Salmos 104, versículo 5. Ele, o Criador, né, firmou a terra sobre os seus fundamentos, para que jamais se abale. Percebeu? Jamais se abale. Eclesiastes, capítulo 1, versículo 4. Gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece para sempre. Percebeu? Já tentaram relativizar esse versículo. Ah, irmão Cristiano, terra tem um conceito disso, daquilo. Não, gente, terra, é a criação. Não inventa. Aquilo que eu falei agora há pouco das desculpas. As pessoas veem as coisas claramente na Bíblia, não quer acreditar como está escrito e inventam desculpas. Veja, ali está falando da terra, da criação, tanto que está falando de gerações. Veja, onde as gerações nascem e morrem? Não é aqui na terra? E ali diz, gerações vêm, gerações vão. Ou seja, as gerações vão se substituindo umas às outras, né? E a terra o quê? Permanece. Por quê? Porque ela foi colocada sobre alicerces inabaláveis. Perceberam? Então, entendam isso, a criação, essa criação ela é eterna. É a morada dos homens, entende? É a morada dos homens, é aqui. Tá? E não tem essa de morar na Lua. Esquece isso aí, meu irmão. Ah, vamos morar em Marte. Para com isso, abençoado. A morada é aqui. A morada é aqui. Entende? Aqui que Deus fez para o homem. Tá? E é inabalável. Gerações vêm, gerações vão, e a terra vai permanecer para sempre. Entendeu isso aí? Muito bem. Aí você pergunta então, irmão Cristiano, tudo bem, a terra não vai acabar. Uma vez então que Jesus já voltou e tudo já se consumou, que mundo é esse que acabou? Veja, como eu falei, a palavra aion, como nós lemos no início, né, o fim do mundo, o fim dos tempos, é o fim de uma era. Então, o fim do mundo era o fim, foi, né, o fim da era antiga. Entende? Ou seja, o que consistiu a era antiga? Consistiu na era do pecado, da lei, da condenação e da morte. É o chamado Império das Trevas. Foi o período anterior à cruz. Tá? Antes da cruz, foi o Império da Escuridão. Porque, veja, o pecado entrou logo que o homem foi criado, né? Então, no 6º dia da criação, o homem foi criado e o homem pecou.
E esse sexto dia, figurativamente, ele seguiu até a cruz. Na cruz iniciou-se o sétimo dia. Foi a meia-noite, né? A 0 hora do sétimo dia. O dia eterno, o dia definitivo que foi a era de Cristo. Só que até a cruz foi a era de Adão, ou seja, do pecado. E aí a era também da lei, porque posteriormente a lei veio para imputar o pecado. Porque veja, como Paulo disse, o pecado já estava no mundo, mas ele não poderia ser imputado, ou seja, não haveria condenação se não houvesse a lei para imputar. Perceberam? Então, inclusive por isso que Paulo chama a lei, né, de ministério de morte e de condenação. Então, houve o período então do pecado de Adão até Moisés. Aí, a partir de Moisés, a lei foi dada e ela veio para imputar o pecado, diagnosticar, né, o pecado no homem, imputar o pecado. Consequentemente, veio então a condenação, salvos ou não, ou seja, filhos da salvação, eleitos de Deus ou da perdição, todos antes da cruz estavam em pé de igualdade, todos estavam sob a condenação, porque havia o pecado, a lei veio para imputar, consequentemente a condenação e a morte. Então foi um período realmente negro, de escuridão, vocês estão entendendo? Aquela era acabou. Tá? Acabou. O fim do mundo, então, foi o fim de uma era, o fim de um período de tempo que durou de Adão, do pecado, até a cruz. Então foi o fim da lei. A palavra não diz, né? Não está escrito lá em Romanos que Jesus foi o fim da lei? O fim da lei é Cristo. E fim é fim mesmo, tá? Algumas pessoas que defendem as obras da lei até hoje dizem que o fim, na verdade, ali é finalidade, etc. Não importa o sentido que você dá, tá? Realmente a palavra fim, ela pode ser traduzida por finalidade. Mas, independentemente de você traduzir como finalidade ou como término, o sentido é o mesmo, porque, na verdade, a finalidade da lei era chegar até Cristo. Então, Cristo substituiu a lei como condutor. Vocês estão entendendo? Cristo substituiu. Até Cristo a lei conduziu. Inclusive, conduziu só os judeus, né? Os gentios estavam até excluídos, os não-judeus. Vocês entendem? Então, em Cristo isso acabou. Inclusive, acabou essa divisão de judeu, gentio, acabou tudo isso aí. Tá? Então, o Senhor foi o fim da lei. A palavra fim realmente significa término. Tá? A principal acepção, o sentido mais forte da palavra no grego é término. Então, Cristo foi o término da lei. Mas mesmo quem quer forçar a barra e traduzir por finalidade, não muda nada, porque a finalidade foi alcançada. A finalidade, ou seja, o objetivo era chegar até Cristo, até a manifestação de Cristo. Para que aí Cristo assumisse, então. Está claro isso, né? Vamos ver uma passagem aqui para deixar ainda mais claro isso. Colossenses, capítulo 2, versículos 13 e 14. Aliás, eu estou lendo a Nova Versão Internacional. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Observem. Ele nos perdoou todas as transgressões. 14. E, olha só, cancelou. Repita comigo. Cancelou a escrita de dívida. Irmão Cristiano, que escrita de dívida era essa? A escrita de dívida que consistia em ordenanças. Ora, o Paulo está falando das obras da lei, né? Dos 10 mandamentos, que foram as 10 primeiras ordenanças, né? E, claro, todo o desdobramento, que redundou em 613 mandamentos. Ele cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças, a lei, e que nos era contrária. Irmão Cristiano, por que a lei era contrária? Ora, ela era contrária porque ela imputava o pecado e a condenação. Perceberam, né? Ele a removeu. Vocês entenderam o sentido de fim da lei? Ele a removeu. A escrita de dívida, as ordenanças, a lei com as suas obras e mandamentos, cerimônias, etc. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Ou seja, a lei teve o seu fim no sentido de que ela não precisava ser mais praticada.
É evidente que a lei continuou acontecendo no templo, tá? O templo de Jerusalém, onde eram oferecidos todos os sacrifícios, dízimos, né? A imolação de animais, as abluções, que eram os batismos, né? Tudo acontecia ali dentro do templo. E veja, não é porque Jesus morreu e cancelou esse escrito de dívida, ele encravou na cruz, ou seja, a lei acabou na cruz. Acabou o quê? A necessidade de se estar debaixo dela. Não foi por acaso que Paulo pregava justamente isso, que as pessoas não precisavam de obras da lei para servirem a Deus, tá? Então a lei teve o seu fim de fato. Mas veja, ela seguiu valendo em que sentido? A lei seguiu valendo para os judeus que estavam em desobediência, né? Eles continuaram praticando a lei ali no templo. E também ela seguiu valendo até o juízo final, no ano 70, na segunda vinda de Cristo, porque ela serviu o quê? Ela serviu de fundamento jurídico para a condenação. Perceberam? A condenação veio para aqueles que não seriam salvos, os que eram da perdição, ela veio porque a lei imputou o pecado. Entende? Então a lei serviu de, vou repetir, entre aspas, fundamento jurídico. Tá? Mas ela serviu para os da perdição, porque Jesus não morreu por eles. A palavra diz que Jesus veio salvar o seu povo dos seus pecados. Ou seja, ele veio salvar os eleitos. E aí tira de lado essa ideia de que eram só os judeus, tá? A nossa visão tem que ser espiritual e não carnal. Se você pensar carnalmente, claro que o povo de Jesus, segundo a carne, eram só os judeus. Porque ele era judeu segundo a carne, né? Só que a nossa visão tem que ser espiritual. O que a palavra diz? 2 Coríntios 5,16, a ninguém conhecemos segundo a carne. Essa ideia, então, de povo de Jesus, o povo de Deus, é a igreja, independentemente de carne. Independentemente se a pessoa nasceu judeu, nasceu não judeu, isso não importa. Então, Jesus veio salvar o seu povo dos seus pecados. Ou seja, a imputação que a lei trouxe, né? Ela não pegou nos filhos de Deus, porque os filhos de Deus passaram a estar livres da condenação. Perceberam? Então a lei teve o seu fim na cruz no sentido de que as pessoas não precisavam mais viver debaixo dela. Independentemente se a pessoa era judeu ou não, ela não precisava cumprir lei. Ela podia e devia sim viver debaixo da graça de Deus. Só que a lei seguiu valendo para o juízo, porque ela imputou o pecado e essa imputação não foi retirada pela morte de Jesus. Porque, vou dizer mais uma vez, Jesus morreu pelos seus, pelos eleitos. Enfim, o fim da lei foi Cristo. Na cruz, ela perdeu o seu sentido, ela acabou, não havia necessidade de cumpri-la. E no ano 70, ela foi destruída definitivamente, porque o templo de Jerusalém foi destruído no ano 70, na segunda vinda de Cristo. Então, se houve o fim da lei, houve também o fim do pecado. Hebreus 9, do 24 ao 26. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou no próprio céu, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. 25. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes à semelhança do sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos. Aqui já está se referindo ao templo físico, né? Onde o sumo sacerdote todo ano entrava lá naquela região, naquela sala do templo ali chamada Santo dos Santos, para oferecer sacrifícios pelos pecados, né? Então, primeiro ele oferecia o sacrifício pelos pecados dele mesmo, para que ele pudesse entrar, e depois ele oferecia sacrifícios pelo pecado das pessoas, ou pelos pecados, né, das pessoas. Isso era feito anualmente. Então aqui está dizendo, olha, o que Jesus fez não foi assim. Ele não foi repetidas vezes, como os sumos sacerdotes faziam, com sangue alheio. 26. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo. Mas agora, ele apareceu, vejam só, gente, uma vez por todas, o que ele fez foi para sempre, no fim dos tempos. Percebeu aí? Em algumas versões aparece na consumação dos séculos, na consumação das eras, tá? Tempos, séculos, eras, também vem da palavra aion.
Vocês estão entendendo o que é fim do mundo? Quando Jesus se manifestou, ele se manifestou e ali, naquele momento, foi o início do fim dos tempos. O nascimento de Jesus sinalizou o fim daquela era, ou o início do fim, né? Então ele morreu no fim dos tempos. Vocês estão percebendo? Você encontra nos textos bíblicos, inclusive, muitas citações, né, que eles já estavam no fim dos tempos, que estava próximo, etc. Porque eles sabiam que o fim do mundo, que era o fim de uma era, estava próximo. Tá? Mas ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos, que foi naquela época bíblica, para aniquilar o pecado. Pegou? Mediante o sacrifício de si mesmo. Que palavra tremenda, hein? Você quer entender um pouco mais sobre o fim do pecado? Vou deixar na descrição do vídeo um estudo específico sobre o pecado. Você que está assistindo pela gravação, a partir de quarta-feira, vai encontrar o link, além da escatologia consumada, também um link sobre o pecado, quem quiser se aprofundar. Percebe que Jesus trouxe o fim do mundo, o fim de uma era, e isso foi consumado na sua segunda vinda? Perceberam isso? Começou na cruz, porque veja, da cruz e da ressurreição até a segunda vinda em 70, foi um período de transição. Então houve um período, algumas coisas precisavam ser cumpridas ainda, a gente já vai chegar lá, tá? Então na cruz foi o início do fim de tudo isso, tá? Então foi o fim da lei, consequentemente o fim do pecado. Claro, obviamente, se houve o fim da lei e o fim do pecado, houve o fim da condenação para os eleitos. Romanos 8:1, é um clássico, né? Portanto, agora, ou seja, a partir daquele período, eles estavam depois da cruz, né? Então agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Perceberam? Irmão Cristiano, o que é estar em Cristo Jesus? É aceitar Jesus na igreja X, Y, Z? É fazer lá a primeira comunhão na igreja católica? É se batizar na batista? Enfim, é isso? Não, não é. Tá? Também vou deixar na descrição do vídeo um estudo sobre essa questão de estar em Cristo. Você vai entender perfeitamente isso. Estar em Cristo é estar na era de Cristo. Como eu falei para vocês, a era de Adão, consequentemente, da lei, da condenação e do pecado, foi a era antes da cruz, a era de Adão. Então, antes da cruz, as pessoas estavam em Adão. Consequentemente, elas estavam debaixo do pecado. A lei veio, passaram a estar debaixo da lei e da condenação. Perceberam? Antes da cruz, então, era de Adão. Era do pecado, era da lei, era da condenação, era da morte. A partir da cruz, todos os filhos de Deus passaram a estar em Cristo. Estar em Cristo não é aceitar Jesus na igreja XY, se batizar, tomar santa ceia, sacrificar, fazer campanha. Não é isso que é estar em Cristo. Quer se aprofundar? Assista ao estudo que vai estar aí na descrição. Tá? Então veja, o fim de uma era foi o fim dessa escuridão. O fim da condenação, como acabamos de ler, e também o fim da morte. 1 de Coríntios, capítulo 15, versículos do 54 ao 57. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Veja, vamos lá. Antes de seguirmos com a leitura, observe uma coisa. Jesus foi o primeiro da ressurreição. Então, quando Paulo escreveu isso aqui, Jesus já havia vencido a morte para ele, Jesus. Perceberam? Só que precisava haver a vitória definitiva sobre a morte, ou seja, a vitória para todos os filhos de Deus. Isso aconteceu na segunda vinda de Cristo, onde ele trouxe o seu reino e houve então a ressurreição definitiva. Em nossos estudos de escatologia, tem um link de um estudo específico sobre isso, tá? Que fala da transformação, que fala dessa questão da morte, etc. É muito interessante você estudar. Tá? E eu vou deixar um estudo específico também sobre a morte em si, para você entender essa questão da morte. O que é a morte bíblica? Por que nós morremos na carne se Jesus já voltou? Quer entender isso?
vai estar na descrição também. Tem vários estudos hoje, né? Porque o tema hoje é complexo. Então nós precisamos desses apêndices aí, desses estudos secundários para que haja um entendimento mais pleno do que eu estou falando, tá? Então veja, a morte foi destruída pela vitória. Aqui, como eu disse, no período em que essa carta fora escrita, Jesus já havia vencido a morte, mas ainda faltava ele vencer a morte para os filhos de Deus. Isso aconteceu no ano 70, com o fim da transição, tá? 55 e 57. Onde está, ó morte, a sua vitória? Olha que palavra, hein? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Perceberam? Porque a lei veio para imputar, gente. Mas, olha o que Paulo fala, graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Que palavra, né? Nós, inclusive, já nascemos com essa vitória, que é a vitória sobre a morte. Nós não morremos mais. Quer entender isso? Está bem explicado nesse estudo que eu acabei de citar na descrição do vídeo, quem está pela gravação no YouTube. Tá? Assista aí para você entender. Nós não morremos mais porque na segunda vinda de Cristo no ano 70, a morte foi definitivamente destruída. Tremenda essa visão, meu irmão. Então, o que nós entendemos? Que na cruz, as coisas velhas começaram a ter o seu fim. Perceberam? O que são as coisas velhas? É a era velha, a era antiga. No mundo, gente, há duas eras basicamente. Duas eras. Antes da cruz, a cruz de Cristo foi um marco para uma nova e definitiva era. Perceberam? Nós vivemos já nesta era, já nascemos, né? Na era de Cristo. Os irmãos da igreja primitiva viveram uma transição, né? Porque eles nasceram ainda antes da cruz e viveram toda a transição para a nova era, para o novo período. Então eles viveram toda aquela questão do fim do mundo, o fim daquela era, que começou na cruz. Veja, o fim do mundo começou na cruz, mas foi concluído no ano 70, com a destruição do templo, enfim, com a consumação de todas as coisas, a vinda definitiva do reino, a ressurreição dos mortos, tudo aconteceu ali. Então, na cruz, as coisas velhas começaram a ter o seu fim. 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, como eu falei, estar em Cristo é estar depois da cruz, é estar na era de Cristo, é nova criação. Por isso, inclusive, que nós já nascemos novas criaturas. As coisas antigas já passaram. Perceberam? Já passaram as coisas velhas. A era antiga, eis que surgiram coisas novas. Que coisa maravilhosa, né? As coisas antigas já passaram. E deixa eu abrir um parêntese aqui e explicar esse conceito de passar, tá? Veja, a palavra passar em português, aqui no caso, vem do grego parerkomai. Ela significa, a principal acepção dela, o principal sentido, é passar por, é seguir, é continuar ao longo do tempo. Esse é o sentido, tá? De passar. Só que ela tem um sentido secundário, que é perecer ou acabar. É bom você entender isso, tá? Até mesmo no português, né? Passar significa isso. Passar por algo, passar ao longo do tempo. E também significa acabar, né? Por exemplo, a criança se machucou, está chorando, você, já vai passar, ou seja, vai acabar, essa dor vai acabar, já vai ficar bom. Tem esses dois sentidos. Então aqui em 2 Coríntios, como nós lemos, ela tem um sentido de perecer, de acabar. Aí você vai dizer, mas irmão Cristiano, como é que eu posso saber o sentido? É o contexto, gente, o que está sendo dito. Entende? Então, por exemplo, aqui, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Então o sentido aqui é de perecer. Entende? Só que existe o sentido, como eu falei, o sentido mais forte da palavra, que é passar, é continuar ao longo do tempo. Vamos ler um trecho aqui então, que tem essa palavra passar nesse sentido, mais aproximado ao sentido de passagem do tempo. Observe, Mateus 24, versículos 34 e 35. Eu lhes asseguro que não passará esta geração, aquela que eles estavam vivendo. Geração vem do grego genea, significa a totalidade de pessoas que vivem o mesmo momento.
Tá? A palavra genéia, ela pode também se referir a pessoas da mesma linhagem, do mesmo sangue, etc. Só que o sentido aqui é o sentido das pessoas que vivem ao mesmo tempo. É aquela geração que vivia naquele mesmo tempo. O que Jesus falou? Não passará esta geração. O sentido aqui é de passar o tempo. O tempo dessa geração não vai passar, até que todas essas coisas aconteçam. Observe isso. Ô, irmão Cristiano, todas essas coisas, que coisas? Justamente o que Jesus profetizou, gente. Mateus 24, todo ele é sobre a segunda vinda de Cristo. Então, todas essas coisas são os eventos que aconteceriam antes da segunda vinda e a própria segunda vinda. Olha o que Jesus está dizendo aqui, meu irmão, minha irmã. Que aquela geração não acabaria o seu tempo. Ela não passaria, o tempo daquela geração não ia ultrapassar para outra, sem que todas as coisas acontecessem. Ou seja, tudo que Jesus profetizou que aconteceria antes da sua segunda vinda e a própria segunda vinda aconteceriam ainda naquela geração. O céu e a terra passarão. Percebam o contexto. Aqui está falando de tempo. Então, passar é o que aqui? É seguir. As pessoas interpretam como isso aqui. O céu e a terra passarão no sentido de acabar, de perecer. Só que você não pode interpretar aqui no sentido de acabar, de perecer. Por quê? Porque nós lemos agora há pouco que a terra permanece para sempre. Então o sentido aqui é temporal. O céu e a terra passar é seguir. Ou seja, o tempo dessa geração não vai passar para outra geração. Vai acontecer nessa geração, daquele tempo. Perceberam? Aí ele disse, o céu e a terra não, eles vão seguir. Mas as minhas palavras jamais passarão. Ou seja, minhas palavras vão se cumprir dentro desse determinado tempo. É agora, é já, está às portas. Perceberam? Não pode, amado, você não pode futurizar o Apocalipse. Você não pode futurizar Mateus 24. Veja, isso é desonestidade intelectual. Você não pode cair nessa. Tudo já foi consumado. Não passará não passaria, né? Aquela geração, sem que todas as coisas que Jesus profetizou acontecessem. Perceberam um ponto, abençoados? Então, é importante você entender. Tudo se consumou e o mundo acabou. Foi a era que acabou, o fim dos tempos, o fim de uma era. Era do pecado, da lei, da condenação e da morte. Essa era acabou definitivamente no ano 70. Veja, a lei acabou na cruz? Sim, vocês acabaram de ler comigo, né? Ele encravou na cruz. Ou seja, a necessidade de se cumprir a lei terminou na cruz. Mas a lei continuou sendo praticada no templo, até que ele fosse destruído no ano 70. Aliás, isso é o que marca historicamente a segunda vinda de Cristo. Tá? E aí você pode se perguntar, irmão Cristiano, tudo bem. Você disse que na cruz as coisas velhas começaram a ter o seu fim. Isso significa que nem todas as coisas velhas passaram na cruz? É verdade, amados. Nem todas as coisas velhas, entre aspas, morreram ou acabaram na cruz. Porque, veja bem, na cruz e na ressurreição começou o que nós chamamos de período de transição entre a morte de Jesus e a sua segunda vinda no ano 70. Esta foi a geração que Jesus falou e que tudo aconteceria dentro daquele tempo. Tá? Então, o que aconteceu na cruz? Na cruz, a nova era foi gerada. Vamos entender assim, eu vou usar uma metáfora. Tá? A nova era, a era de Cristo, foi gerada na cruz, com o fim da lei, fim do pecado, aquela coisa toda. Só que vamos usar uma metáfora assim. A criação e o tempo, vamos dizer assim, eles ficaram grávidos, né? Vamos dizer que a criação ficou grávida, entre aspas. Ou seja, houve a geração ali de uma nova era. Só que essa era tinha que passar por essa gravidez, entre aspas. Ou seja, foi gerado na cruz e o período de transição até o ano 70 foi o período de gravidez da nova era. Perceberam? Nós também usamos aqui em nossos estudos a metáfora da madrugada. Ou seja, o sexto dia começou no pecado lá, né? O dia da escuridão, essa era que acabou definitivamente no ano 70, começou lá na escuridão, no pecado, né? E se estendeu até a cruz. Na cruz iniciou-se
o sétimo dia, a era eterna de Cristo. Porém, houve uma madrugada. Todo dia tem uma madrugada, antes de amanhecer. A madrugada já é o dia propriamente dito, mas ainda está escuro. Entenderam a metáfora? Nós também podemos usar a metáfora da gravidez. Ou seja, na cruz a nova era foi gerada e a criação ficou grávida, entre aspas, até que a criação deu à luz a uma nova criação no ano 70. Que coisa linda, né? Essa metáfora é maravilhosa. Irmão Cristiano, eu encontro essa metáfora na Bíblia? Sim, Mateus 24, versículos do 6 ao 8. Veja o que Jesus falou aqui. Ele está falando e profetizando sobre a sua segunda vinda e falando dos eventos que aconteceriam antes. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É por isso, aliás, deixa eu abrir um parêntese, né? Que as pessoas colocam no futuro porque elas forçam a barra, né? Ah, tá vendo? Guerras e rumores de guerra. Gente, eu pergunto, quando que não houve guerra nesse mundo? Sempre houve guerras e rumores de guerras. Alguém utilizar o que está acontecendo na história da humanidade agora para dizer que é o fim do mundo, que Jesus vai voltar ainda, é mais uma desonestidade intelectual. Porque sempre houve guerras e rumores de guerras. Só que aqui Jesus está falando de guerras e rumores de guerras daquele período específico, que foi justamente a guerra dos judeus contra Roma e vice-versa. E Paulo chega a dizer, olha, quando vocês ouvirem falar de paz, lhes sobrevirá repentina destruição. Paulo não falou isso? Por quê? Porque entre essas guerras, pequenas guerras, rumores de guerras, enfrentamentos, houve um período de paz entre Roma e Israel ali. E Paulo falou, quando vocês ouvirem falar de paz, é aí que o negócio vai estourar. A bomba vai estourar aí. Tá? Então Jesus está falando daquele período específico ali das guerras e rumores de guerras, daquela região daquele período. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Porque essas guerras e esses rumores de guerras e a guerra contra Roma não foi só no ano 70. Isso começou antes. Vamos lá. 7, 8. Nação se levantará contra nação, foi o que aconteceu, né? Reino contra reino. Haverá fomes e houve muita fome. Terremotos, houve diversos terremotos naquela região nesse período, em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Que dores? Que é isso, irmão Cristiano? A palavra dores no grego aponta para a dor de gravidez, a dor do parto. Quando a mulher sente as dores para dar à luz, né? Essa palavra aqui no grego é o princípio das dores. Dores de parto. Por quê? Porque a criação estava grávida. Essa madrugada da cruz até o ano 70, né? Uma das metáforas da madrugada, a gravidez também é uma metáfora. Então houve essa gravidez. A nova criação estava ali sendo gerada. Ela foi gerada na cruz, mas ela se manifestou, ou seja, a criação antiga deu à luz no ano 70. Perceberam? Por isso que Jesus falou, dores de parto. É o início das dores de parto, mas ainda não é o parto. Perceberam? O parto foi no ano 70. Pegou a metáfora? O Paulo também usa essa metáfora, Romanos 8, 22. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, porque eles estavam num período de transição. Eles sabiam que em algum momento ali perto Jesus voltaria. Haveria grande destruição em Jerusalém. Eles sabiam de tudo isso. Grandes perseguições, guerras, muita morte, etc. Então Paulo fala, a natureza está com dores de parto. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. Está vendo? Paulo falando a mesma coisa que Jesus falou. Ou seja, a criação está gerando uma nova criação. A criação está grávida. Ela está grávida. Na cruz houve a geração de uma nova criação e ela vai dar à luz quando Jesus voltar. Eles não sabiam exatamente quando seria, né? Jesus mesmo disse que ninguém saberia, apenas o Pai sabia. Então eles não sabiam quando seria, mas sabiam que estava próximo. Por isso que eu disse que na cruz houve o início do fim. Vocês perceberam o ponto? Porque na cruz a nova era foi gerada.
Então ali foi o início do fim. As coisas velhas passaram na cruz? Sim, a lei passou. O pecado passou. Quando Jesus ressuscitou, a morte passou para ele, Jesus. Foi o primeiro da ressurreição. Mas foi o início das dores. Perceberam? Irmão Cristiano, por que o fim do mundo não foi na cruz? Lá foi o início, então, da gravidez. Porque faltava uma das coisas velhas, faltavam cair por terra, que era a morte dos filhos de Deus. 1 Coríntios 15, 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. Perceberam? Ou seja, eles estavam no período de transição, onde não precisavam mais cumprir a lei, já estavam debaixo da graça. A velha criação estava grávida da nova criação, estava num período de transição. O pecado já havia sido aniquilado, etc. Mas a morte para os filhos de Deus ainda estava em vigor. Então a última coisa velha que precisava acabar era a morte. Por isso que Paulo falou isso, né? O último inimigo vai ser destruído quando Jesus voltar, foi no ano 70, é a morte. Irmão Cristiano, por que nós morremos no corpo? Como eu falei, tem um estudo aí explicando que morte é essa que acabou. Você tem que entender isso, amado, para entender bem a palavra do Evangelho, entender a graça e entender a escatologia consumada. Então, abençoados, o fim do mundo foi o fim do tempo da lei, o fim do pecado, o fim da condenação, o fim da morte. E acabou sendo também, acabou redundando no fim do mundo judaico. Percebe? Por quê? Porque Israel foi destruído, gente. Jerusalém acabou, os judeus deixaram de ser o povo de Deus, eles foram condenados, o juízo de Deus veio sobre eles. Jesus utilizou os exércitos do Império Romano para destruir não só Jerusalém, mas destruir também o templo. Ou seja, não só eles como cidadãos, né, como judeus, mas também a religião deles acabou. Então, a partir do ano 70, os judeus deixaram de ser o povo de Deus. O povo de Deus passou a ser a igreja. A igreja que é a Nova Jerusalém, que em Apocalipse diz que ela desceu do céu. Por que essa figura que a igreja desceu do céu? Porque a igreja, entre aspas, tomou o lugar dos judeus. Então, a antiga Jerusalém caiu por terra com a guerra, com a destruição do ano 70. Foi a segunda vinda. Esse foi o aspecto visível da segunda vinda de Cristo. Houve um aspecto invisível, espiritual, mas esse foi o aspecto visível, registrado na história. A destruição de Jerusalém. Então, gente, foi o fim da era da lei, o fim de Israel como povo de Deus, o fim das obras da lei e o fim do mundo judaico. Esse foi o fim do mundo. Já se cumpriu. Está muito claro na palavra. Perceberam? Então o mundo já acabou. Nós já vivemos, portanto, em um novo céu e uma nova terra. Vocês estão percebendo? Você já nasceu em novo céu e nova terra. Porque você já nasceu com obra consumada. Já nasceu com o fim do pecado, com o fim da condenação. O juízo já aconteceu, a ressurreição já aconteceu. Já vivemos a vida eterna. Quando esse corpo biológico voltar para o pó, nós seguiremos vivos. Nós já vivemos em um novo céu e uma nova terra. Esse é o sentido, a transformação é essa. Porque antes era pecado, lei, condenação, morte, a era antiga. Essa era antiga acabou. Como Paulo falou, tudo se fez novo. As coisas velhas passaram. E definitivamente passaram no ano 70. A partir do ano 70, o sétimo dia amanheceu, a igreja, entre aspas, desceu do céu e assumiu a sua posição de povo de Deus verdadeiro. Eu quero encerrar com Apocalipse 21, versículo 1. 1 e 2. Então vi um novo céu e uma nova terra. Perceberam? O fim daquela era passou e a nova criação nasceu, né? A velha criação deu à luz. Ela estava em dores de parto no período de transição. Então as dores de parto acabaram quando a nova criação nasceu a partir de 70. Então um novo céu eu vi, uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. O mar já não existia. O mar é uma figura dos povos, né? Ou seja, não havia mais esse conceito de povos, porque para Deus, gente, não existe mais separação étnica. A ninguém conhecemos segundo a carne.
Tá? Não existe separação étnica para Deus. Deus não conhece ninguém etnicamente. Por isso que o mar já não existia. Não havia mais esse conceito de povos, entre aspas. Havia o povo de Deus. Por isso que o mar acabou. É figurativo, obviamente. 2. Vi a cidade santa. Olha que coisa linda. A nova Jerusalém, que é a igreja, que descia do céu. Olha que coisa linda. Da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Que coisa linda, né? A igreja não é a noiva, no caso a esposa, né? Já estamos casados com Cristo, né? A igreja não é a esposa do Senhor. A igreja é a Nova Jerusalém que desceu do céu. Ou seja, ela assumiu a sua posição de povo de Deus. Até o ano 70 havia essa separação carnal. Gentios, judeus, os judeus eram um povo de Deus. Mas os judeus receberam juízo. Então o mundo deles acabou. Entende? Então o fim do mundo tem esse sentido. O fim daquela era, o fim da escuridão, do império das trevas, e o fim do mundo judaico. Acabou. A partir do ano 70, a igreja se tornou para todo o sempre o povo de Deus. Então o mundo antigo acabou e nós vivemos, aliás, já nascemos em um novo céu e uma nova terra, transformados pela grandiosa obra do Senhor. O Senhor se manifestou em carne, morreu na cruz, ressuscitou e voltou no ano 70 para cumprir todas as coisas, para que nós pudéssemos já nascer com toda a obra consumada. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, o Criador de todas as coisas, para todo sempre. Amém.